Como tem passado? Espero que estejam todos bem. O vídeo de hoje é sobre alimentação saudável. Ninguém duvida, existe uma relação direta entre nutrição, saúde e bem-estar físico e mental do indivíduo. As pesquisas comprovam que a boa alimentação tem um papel fundamental na prevenção e no tratamento de doenças. Há milhares de anos, Hipócrates já afirmava. Hipócrates é um sábio grego. Que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento. É isso mesmo, o equilíbrio na dieta é um dos motivos que permitiu ao homem ter vida mais longa neste século. O objetivo desse texto é abordar e discutir diversos assuntos relacionados à alimentação saudável, a partir dos 2 anos de idade, ampliando os conhecimentos dos educadores sobre o tema. A importância da boa alimentação. O que é a caloria? O que são macronutrientes? Calorias por grama de nutrientes? O que são micronutrientes? A importância dos nutrientes, dieta colorida, as fibras, a água, importância e funções, o que é alimento saudável, a pirâmide dos alimentos, os 10 mandamentos da alimentação saudável, o que é peso saudável. Muitas pessoas ainda ignoram a importância de uma boa alimentação para o bem-estar físico e mental. Embora existam outros fatores envolvidos, comer de forma saudável e equilibrada é uma das principais chaves. A nutrição que é obtida através da alimentação ajuda a manter o bom funcionamento do corpo. Por essa razão, ao procurar um estilo de vida saudável, é essencial rever seus hábitos alimentares. Embora a dieta possa variar de acordo com a necessidade de cada pessoa, existem algumas generalidades que podem ser levadas em conta para torná-la ainda mais benéfica. Quão saudável você está comendo? Você ainda não conhece a importância de uma boa alimentação? Considerando que o assunto produz certas dúvidas, hoje queremos compartilhar seus aspectos mais relevantes e vários dos seus efeitos positivos sobre o corpo. Os 10 mandamentos da alimentação saudável. Para ajudar as pessoas a ter uma dieta equilibrada, o Ministério da Saúde criou os 10 mandamentos da alimentação saudável. São atitudes que devemos tentar seguir no nosso dia a dia. Anote: comer frutas e verduras por serem alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras. Para cada 2 colheres de arroz, comer 1 de feijão. Esses 2 alimentos se complementam principalmente no que diz respeito às proteínas. A proteína que falta em um tem no outro e vice-versa. O hábito bem brasileiro de comer o arroz com feijão tem sido bastante recomendado. Evitar gorduras e frituras, comer em excesso alimentos ricos em gorduras pode provocar o aparecimento de doenças como a obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes. Usar 1 lata de óleo para cada 2 pessoas de casa por mês. Essa medida serve para a pessoa ter uma ideia da quantidade de óleo que deve ser usada no preparo dos alimentos. O importante é não correr o risco de usar óleo demais. Realizar 3 refeições principais e 1 lanche por dia. Isso evita longos períodos em jejum. O melhor é comer mais vezes por dia, mas em menores quantidades. Aumentar a frequência e diminuir o volume. Quem fica muitas horas sem se alimentar acaba sentindo bastante fome e comendo exageradamente. O mesmo acontece com quem não tem hora certa para comer ou pula uma das refeições. Comer com calma e não na frente da TV, quando a pessoa come com pressa, além de não saborear o alimento, demora mais tempo para ficar satisfeita e por isso come mais. É como se ela não desse tempo suficiente para o organismo perceber a quantidade de alimento ingerida. Comer e assistir a televisão ao mesmo tempo faz com que a pessoa se distraia e não controle a quantidade de alimentos que está consumindo. Além disso, as propagandas de produtos alimentícios despertam ainda mais o apetite e, por consequência, a gula.
evitar doces e alimentos calóricos. É importante observar não só a quantidade, mas a qualidade. A atividade física apresenta diversos benefícios. Contribui para o bom funcionamento dos órgãos, principalmente o coração. Contribui para o bom funcionamento do intestino, diminui a ansiedade e o estresse. Contribui para o funcionamento normal dos mecanismos cerebrais do controle de apetite, permitindo um equilíbrio entre a ingestão e o gasto de energia. Aliada ao consumo reduzido dos alimentos, aumenta a perda de gordura e melhora a sua distribuição corporal. Quanto mais ativo você se torna, mais caloria vai queimar. Os exercícios físicos devem fazer parte da vida diária de todas as pessoas. Claro que, para isso, não deve haver qualquer problema de saúde que impeça a atividade física. Como comer bem? Mesmo sem ter muito tempo, siga os princípios da alimentação saudável. Variedade de alimentos, moderação e proporcionalidade. Alguns alimentos devem ser consumidos em quantidades maiores ou menores que outros. Não fique muito tempo sem se alimentar. O ideal é comer cada 3 ou 4 horas. Habitue-se a levar um lanche leve para o trabalho, como uma fruta, ou tome um suco. Não exagere ou simplesmente corte os famosos cafezinhos durante o expediente, pois além de não terem valor nutritivo, os que contêm açúcar são calorias extras e podem engordar. Coma primeiro bastante salada, deixando para depois os pratos quentes. Assim você já estará com menos fome e comerá menos. Num restaurante do tipo à la carte, ou seja, que o prato já vem servido, prefiro os pratos mais leves como carnes grelhadas, cozidas ou assadas. Evite as frituras e os pratos gordurosos e pesados como a feijoada e carne de porco. Além de realmente pesarem no estômago, podem diminuir o desempenho no trabalho. A pessoa se sente cansada e com sono. Se a pressa só permite comer em fast food, hoje existe uma grande variedade deles, inclusive com comidas naturais, leves e saudáveis como os sanduíches naturais, saladas montadas, carnes grelhadas, etc. Beba açúcares naturais ao invés de refrigerante, mas se um refrigerante de vez em quando for inevitável, prefiro o diet. A educação alimentar, muitas pessoas conhecem o significado de uma educação equilibrada, mas mesmo assim continuam se alimentando de maneira incorreta. Isso porque não adianta apenas saber, é preciso reeducar-se nutricionalmente. Isso é, trocar os maus hábitos alimentares por bons hábitos. Trata-se de adotar um novo estilo de vida, de ampliar conceitos, mudar costumes, o que não é nada fácil, ainda que possível. A melhor maneira é apostar na educação alimentar. Esse aprendizado pode e deve ocorrer em qualquer lugar, mas a escola é um espaço privilegiado para o estudo da alimentação e da nutrição como ciência, arte, técnica e história. A escola deve atuar como laboratório em permanente atividade de busca sobre o homem e suas condições de vida. Afinal, é na escola que se revelam as dificuldades que existem fora dela e é na escola que essas dificuldades podem ser solucionadas através da pedagogia. A alimentação está situada em um contexto de vida histórica e cultural do homem. A participação ativa do indivíduo e da comunidade em aspectos relacionados à alimentação e saúde é aliado à garantia por parte do governo da alimentação como um direito humano e a segurança alimentar e nutricional para os desenvolvimentos físicos, mental e social são os passos fundamentais para o alcance real do sentido da igualdade. Alimentos são todas as substâncias sólidas e líquidas que, levadas ao tubo digestivo, são degradadas e depois usadas para formar ou manter os tecidos do corpo regular, processos orgânicos e fornecer energia, mas devemos tomar cuidado com definições genéricas. Um exemplo,
Não existem alimentos perfeitos, ou seja, nenhum alimento possui todos os nutrientes responsáveis por regular, construir ou manter os tecidos e fornecer energia. Também existem alimentos que só nos fornecem calorias vazias, ou seja, são concentrados em certas substâncias que se transformam apenas em energia após a digestão, como é o caso das bebidas alcoólicas e refrigerantes. Nutrientes são todas as substâncias químicas que fazem parte dos alimentos e que são absorvidas pelo organismo, sendo indispensável para o seu funcionamento. Também podemos dizer que os nutrientes são os produtos dos alimentos depois de degradados. Assim, os alimentos são digeridos para que os nutrientes sejam absorvidos, por excesso para o qual os nutrientes chegam ao intestino e daí passam para o sangue, segundo agindo sobre o organismo. Os macronutrientes são os nutrientes dos quais o organismo precisa em grande quantidade e que são amplamente encontrados nos alimentos. São especificamente os carboidratos, as gorduras e as proteínas. As proteínas são componentes necessários para o crescimento, construção e reparação dos tecidos do nosso corpo. Elas entram na constituição de qualquer célula, sejam células nervosas, no cérebro, células sanguíneas, hemácias, células dos músculos, coração, fígado, das glândulas produtoras de hormônios ou qualquer outra. As proteínas ainda fazem parte da composição dos anticorpos do sistema imunológico corporal, participam ativamente de inúmeros processos metabólicos e de muitas outras funções do corpo. Os micronutrientes encontrados nos alimentos em concentrações pequenas, existem dois tipos de micronutrientes, as vitaminas e os minerais. Vitaminas. Podemos encontrar vitamina nas frutas, vegetais e em alimentos de origem animal. Elas são importantes na regulação das funções do nosso organismo, ou seja, são indispensáveis para o seu bom funcionamento, contribuindo para o fortalecimento do nosso corpo, evitando gripes frequentes e outras doenças. Por isso são essenciais para ajudar as proteínas a construir ou manter os tecidos e os processos metabólicos. O organismo precisa de quantidade muito pequena de vitaminas para realizar suas funções vitais. A suplementação alimentar não é necessária. É só ter uma alimentação equilibrada, isso é saudável, para conseguir uma quantidade adequada de todas as vitaminas. Mas atenção, só porque precisamos de vitaminas apenas em pequenas quantidades, não significa que não precisamos nos preocupar. Se a nossa alimentação está ou não nos fornecendo a vitamina necessária para uma vida saudável. Na verdade, quando nossa alimentação está desequilibrada, facilmente apresentamos carências de micronutrientes, tanto de vitamina quanto de minerais. Isso pode acontecer porque o organismo humano não possui a capacidade de fazer grandes reservas de micronutrientes. O excesso é tóxico e grande parte é eliminada pelas fezes ou urina. Assim, se passamos por longo período de alimentação incorreta, certamente vão apresentar carências de vitaminas e minerais. O efeito sanfona, também conhecido como efeito rebote ou efeito ioiô, acontece quando o peso perdido depois de uma dieta de emagrecimento volta rapidamente, fazendo a pessoa engordar novamente. O peso, a alimentação e o metabolismo estão regulados por diversos hormônios que atuam no nível do tecido adiposo, do cérebro e outros órgãos. Assim, acredita-se que a recuperação do peso não está somente associada na mudança nos hábitos alimentares ou no tipo da dieta, mas também a mudança a nível metabólico e fisiológico no organismo na tentativa de compensar o período de fome, entre aspas, pelo qual o corpo passou, já que o organismo pode interpretar a perda de peso como uma ameaça, entre aspas,
e tentar voltar ao que por muito tempo foi o normal, mais 5, 10 ou 15 quilos. Para evitar o efeito sanfona, é importante que a realização da dieta seja acompanhada pelo nutricionista ou nutrólogo, pois assim é possível que seja adequada à necessidade de cada pessoa. Benefício da hidratação. A importância da hidratação é um assunto que merece espaço. Estudos apontam que sem água é possível sobreviver por um tempo 4 vezes menor do que sem ingestão da comida. Ainda, atividades cerebrais, intestinais e musculares apresentam melhor desempenho quando o corpo está hidratado. Além do bom funcionamento do organismo, a hidratação reflete também na aparência e na textura da pele, sem contar a sua importante atuação na performance de atividade física, que também é impactada pela ingestão de água. Mas afinal, o que significa hidratar o corpo e por que é tão fundamental para se manter saudável? Veja a importância e os benefícios da hidratação, como se hidratar corretamente, como perceber casos de desidratação. Benefícios de proteínas e vitaminas. As proteínas são componentes necessários para o crescimento, construção e reparação dos tecidos do nosso corpo. Elas entram na constituição de qualquer célula, sejam células nervosas no cérebro, células sanguíneas, que são as hemácias, células dos músculos, coração, fígado, das glândulas produtoras de hormônio ou qualquer outra. As proteínas ainda fazem parte da composição dos anticorpos do sistema imunológico corporal, participam ativamente de inúmeros processos metabólicos e de muitas outras funções. Quando necessárias, as proteínas são convertidas em glicose para fornecer energia. O excesso de consumo de proteína pode causar prejuízo, como a sobrecarga do trabalho no fígado e nos rins, aumento de excreção de cálcio e de outros minerais. O excesso de caloria na forma de proteína se transforma em gorduras, sendo depositado nos tecidos. Quem pratica exercícios mais pesados, como musculação, raramente irá precisar de suplementação de proteína, pois a ingestão aumentada de alimento irá garantir a quantidade de proteína necessária ao bom funcionamento do organismo. Podemos encontrar vitaminas nas frutas, vegetais e em alimentos de origem animal. Elas são importantes na regulação das funções do nosso organismo, ou seja, são indispensáveis para o seu bom funcionamento, contribuindo para o fortalecimento do nosso corpo, evitando gripes frequentes e outras doenças. A pirâmide alimentar é uma representação gráfica usada para indicar quais os tipos e as quantidades de alimentos devem ser consumidos por dia, sendo especialmente utilizado por nutricionistas. Um dos objetivos da pirâmide alimentar é promover o peso corporal adequado e aumentar o consumo de alimentos como frutas, vegetais e leguminosas. A distribuição dos grupos de alimentos em pirâmide é feita de baixo para cima. Os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade ficam na base, e os que devem ser ingeridos em menor quantidade ficam no topo da pirâmide. A pirâmide alimentar é uma das ferramentas usadas por nutricionistas e serve para promover hábitos alimentares adequados e prevenir o surgimento de doenças como obesidade, diabetes e pressão alta. Essa pirâmide facilita a regulação dos diferentes grupos, ajudando na escolha dos alimentos mais saudáveis, estudando uma dieta variada, aumentando o consumo de frutas, vegetais e leguminosas e diminuindo a ingestão de alimentos ricos em gorduras, açúcar e sal. Primeiro nível contém o grupo dos cereais, tubérculo e raízes. Segundo nível contém o grupo das hortaliças e o grupo das frutas. Terceiro nível contém o grupo do leite e produtos lácteos, o grupo das carnes e ovos e o grupo das leguminosas. Quarto nível contém o grupo dos óleos e gorduras e o grupo dos açúcares e doces. A pirâmide alimentar é subdividida em outros grupos e cada grupo engloba diferentes tipos de alimentos. A dieta balanceada é composta por alimentos ricos em frutas, verduras, legumes, cereais integrais, carnes com pouca gordura, peixes, ovos e muita água.
Ela não provoca aumento ou perda de peso, mas é essencial para nos manter saudável. Quem segue uma alimentação saudável está sempre com pratos cheios de cores variadas, como o verde da alface, o roxo da beterraba, o laranja da cenoura e por aí vai. Mas você sabia que a presença de tantos tons não é por acaso e nem para apenas deixar a comida mais atrativa e interessante? É que quanto mais colorida for a refeição, mais nutrientes importantes o organismo ela tem. A pirâmide alimentar é um guia para orientar e ajudar na escolha e seleção de todos os grupos de alimentos. Auxilia as pessoas a planejarem suas refeições diárias de maneira adequada, visando promover saúde e hábitos alimentares saudáveis. Uma alimentação adequada é essencial para o crescimento e desenvolvimento dos seres humanos, uma vez que proporciona ao organismo energia e nutrientes necessários para o bom desempenho de suas funções e para a manutenção de um bom estado de saúde. A alimentação saudável deve ser planejada com alimentos de todos os grupos alimentares de procedência segura e conhecida, consumida em refeições respeitando-se as diferenças individuais, emocionais e sociais, de forma a atingir as recomendações nutricionais. E o prazer ao comer. Ela deve fornecer água, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, fibras e minerais, os quais são insubstituíveis e indispensáveis ao bom funcionamento do organismo. Dietas restritivas podem ter resultados extremos, mas nem sempre do jeito que você imagina. Muitas vezes elas até ajudam a perder peso rapidamente, porém as consequências podem ser graves, além da possibilidade de engordar de novo no futuro, e o seu corpo pode ser privado de nutrientes importantes para funções básicas. A dieta restritiva é aquela que incentiva o indivíduo a deixar de consumir algum macronutriente. Os componentes da alimentação que são fundamentais para o corpo humano, como proteínas, carboidratos e gorduras. A famosa dieta low carb é um exemplo cujo protocolo é reduzir drasticamente ou praticamente zerar o consumo de carboidratos. Outros exemplos de dietas restritivas que estão ou já estiveram na moda são a dieta da proteína, na qual o indivíduo deve consumir apenas alimentos ricos em proteínas e com baixo teor de carboidratos. A dieta da sopa, baseada no consumo de sopas, frutas e iogurtes. A dieta da lua, que prega o consumo de apenas líquidos durante 24 horas a cada mudança da fase da lua, que ocorre uma vez por semana. E a dieta do Dukan, um processo de emagrecimento em 4 fases, que também prega o consumo de proteínas em detrimento dos carboidratos. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar.